Olá amigos, meu nome é Ivandro Fonseca, sou administrador, pós-graduado em administração hospitalar e gestão de saúde. Hoje estaremos trabalhando no programa Saúde em Ação, o tema sobre judicialização na saúde. É um programa de utilidade pública, onde tem como objetivo dirimir as principais dúvidas que existem em relação aos direitos dos pacientes no Sistema Único de Saúde e saúde suplementar. Hoje, de maneira especial, estaremos aqui com o renomado advogado Dr. Wilton Acosta, pós-graduado em Direito Público, aonde estará conosco, participando, interagindo e tirando todas as dúvidas sobre a questão da judicialização da saúde. Você deve estar se questionando em relação aos seus direitos, a uma consulta, a um exame, cirurgias, leitos de UTI, como usufruir conforme estabelece a Constituição Federal no seu artigo 96, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Dr. Wilton Acosta estará tirando todas as dúvidas, o ingresso de alguma ação e quais são as consequências para o poder público em relação às penalidades que poderá estar ocasionando pela omissão de responsabilidade ao seu direito. Milhares de pacientes diariamente estão em busca dos seus direitos. O direito ao acesso à consulta, a exames, a cirurgias, a um leito de UTI neonatal, a um leito de UTI adulto. E sofrem por não ter acesso a esse direito. Diante desse cenário, que faz com que a população padeça, resolvemos convidar para dirimir um tema de grande relevância que se chama judicialização na saúde, com o Dr. Wilton Acosta. Dr. Wilton, o que é judicialização na saúde? Boa tarde, Ivandro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho de saúde, né, que é um mal que assola no mundo, né, mas o Brasil principalmente, considerando a pobreza e a miséria. E a judicialização justamente é uma consequência de tudo isso. Né? Ela surgiu da necessidade do usuário, né, não só do plano público, né, mas também do privado, de ter acesso a medicamentos, cirurgias, procedimentos de complexidade extrema e até mesmo, por que não dizer, de uma internação, né, numa UTI, um CTI, uma emergência. E a judicialização veio para suprir justamente isso, a falha do Estado. Né? O Estado, ou mesmo um plano de saúde, deixa de atender o paciente, o usuário, e, consequentemente, isso leva à judicialização daquela demanda, daquela necessidade, e o Poder Judiciário acaba tomando decisões que o Poder Público estaria encarregado de fazer isso. Então, a grosso modo, vamos dizer, isso é a judicialização da saúde. Por que esse tema, Dr. Wilton, está tão debatido ultimamente? Bom, justamente por essa necessidade. O número de processos cada vez tem aumentado mais. Isso para o poder público, vamos falar diretamente do poder público, que é a demanda maior, vamos dizer hoje, é o Sistema Único de Saúde. O poder público tem aumentado os gastos com essa judicialização, e muito. Né? Isso não tem previsão orçamentária, isso causa uma série de consequências nas contas públicas e, consequentemente, isso tem preocupado. Né? E tem se buscado, através de um debate mais aprofundado, soluções ou até mesmo alternativas que se atenda ao usuário, mas também que o poder público possa conter essa sangria, vamos dizer isso, esse gasto que tem causado a judicialização. Neste momento, você que está nos acompanhando no programa Saúde em Ação deve estar se questionando. Eu já tive um determinado ente querido que necessitou ser transferido de uma unidade de pronto atendimento que está no UPA para um hospital. Às vezes ficou 5 dias, 8 dias, 10 dias e não conseguiu essa transferência. Eu pergunto para o senhor, Dr. Wilton, é possível se obter uma transferência de uma unidade de pronto atendimento para uma unidade hospitalar? Como é esse procedimento? Como funciona? Sem dúvida. É um direito, o paciente tem esse direito, ele precisa desse atendimento e ele tem que buscar, através dos meios que estão aí legais permitidos, uma ação judicial, uma mandado de segurança, ou mesmo uma ação ordinária, o atendimento a essa necessidade. A Defensoria Pública também oferece esse tipo
de assistência aos mais necessitados, porque a grande maioria são necessitados, né? Se estão numa unidade de pronto atendimento, geralmente não tem um plano de saúde, então ele necessita daquele socorro. E a judicialização, ou seja, a ação judicial é que possibilitará que esse atendimento ocorra prontamente e atendendo a necessidade e a demanda daquele paciente. E na ausência de leitos nos hospitais públicos e conveniados, uma vez que não existe unidade de tratamento intensivo, imaginemos, o paciente ele está numa unidade de pronto atendimento 24 horas, na ausência de leitos para se transferir. Qual as providências que os familiares poderiam estar fazendo, adotando neste momento? Teria que se entrar com uma ação neste momento para que a justiça determine que a prefeitura efetive a compra de leito num hospital privado? É isso? Se for necessário, sim. E essa medida e essa decisão cabe realmente ao ente público. Ele tomará as providências que uma determinação legal, uma determinação judicial, determinou que ele faça, ou seja, impôs uma sentença ou até mesmo uma liminar. Então, o poder público buscará os recursos e os meios para atender aquela decisão prontamente, sob pena de multa, sob pena, inclusive, do gestor ser responsabilizado criminalmente, e isso poderia até acarretar uma prisão, né, do gestor. Então, é importante essa observância. E como eu disse anteriormente, o problema é um problema público, é um problema de saúde pública, mas também é um problema que afeta a população diretamente e o poder público, porque isso repercute em gastos, né? E tudo que repercute em gasto tem que ter uma previsão orçamentária, isso é do próprio direito público, né? Então esses gastos é que tem preocupado, né? Mas o usuário, sem dúvida nenhuma, ele tem o direito e deve buscar os meios legais para que esse direito seja atendido. Então não existe justificativa para que esse direito não seja concedido em relação a consultas, exames, cirurgias, em relação a leitos de UTI. Você que está nos acompanhando precisa entender que o teu direito é nada mais, nada menos uma garantia constitucional, está previsto na Constituição. E é preciso procurar um advogado para que este direito, na verdade, seja concedido para você. E é importante, doutor Wilton, nós esclarecemos para quem está nos assistindo também, que quando que surgiu a judicialização no Brasil? Olha, isso não é novo, né? Nós temos aqui, desde 88, a Constituição de 88 tem demonstrado isso, essa necessidade e essa urgência da saúde pública. Ok, dentro de mais alguns instantes estaremos retornando para dar continuidade com o programa Saúde em Ação. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Olá, amigos, estamos de volta com mais um bloco do programa Saúde em Ação e hoje debatendo um tema que é de grande relevância, onde vocês estão nos acompanhando neste momento pode tirar suas dúvidas. Estamos trabalhando hoje de maneira muito especial com a presença do Dr. Wilton Acosta, o tema da judicialização na saúde. Dr. Wilton, o que motivou a discussão através da judicialização? O que motiva essa discussão da judicialização? Bom, como nós dissemos no bloco anterior, a questão da judicialização surgiu em meados de 80, 88, principalmente com a Constituição, né, onde a saúde passou a ser uma garantia fundamental, né, um direito fundamental e social. E a partir daí, essas ações só foram aumentando, né, e como nós falamos também, os gastos com essas ações para o poder público também aumentaram. E essa discussão surgiu desse embate, dessa situação. É preciso achar uma solução que atenda o poder público, mas também que atenda o usuário. Aí entra aquela questão da humanização, né? É preciso humanizar as sentenças, ela não pode ser fria. Uma sentença judicial apenas não pode observar um dos lados, mas a Constituição, ao mesmo tempo, garante ao usuário, a você que utiliza o Sistema Único de Saúde, o direito ao direito acesso pleno à saúde. Isso inclui
medicamentos, isso inclui exames, inclui o que nós falamos agora há pouco, o acesso a uma UTI, um CTI, para o seu ente querido, ou até mesmo para você, usuário. Então, essa discussão surgiu exatamente de buscar esse meio termo. Então, está aí um amplo debate colocado. Desde 2007, esse debate tem se aprofundado. Até o momento não se achou uma solução, né? Mas estão surgindo ideias, estão surgindo discussões e provavelmente em breve nós teremos algum encaminhamento para isso da maneira mais justa e mais correta para todos. Você já deve ter conhecido algum parente, algum amigo, alguma pessoa que deve ser portador de algum câncer. E às vezes ela procurou uma das nossas unidades de saúde, o médico prescreveu uma determinada medicação, esta paciente tomou ciência que essa medicação é de alto custo e que o SUS não disponibiliza essa medicação para o paciente. Uma vez que não disponibiliza, a tendência é deste paciente não fazer o atendimento, porque ele não teve condições, na verdade, financeira de obter essa medicação. Eu pergunto, doutor Wilton Acosta, é possível obter, mesmo a medicação sendo de alto custo, este direito na justiça para a continuidade desse tratamento do paciente? Sim, dentro desse princípio constitucional do acesso à saúde a todos, né? Esse é o princípio que surgiu e que deu vida ao SUS, né? Todo medicamento, seja ele de alta complexidade, de baixa complexidade, é um direito do cidadão. Ele tem que ter acesso a esse medicamento, mesmo que não esteja previsto na tabela, mesmo que não esteja especificado pelo SUS como medicamento dentro daquele relatório que o SUS emite anualmente ou até mesmo em períodos diferenciados, mas esse acesso é garantido pela Constituição, é garantido para todos os cidadãos e principalmente aquele que mais precisa, que é o que está acometido por um câncer, né? Nada mais justo e nada mais do que humano, como nós dissemos, que essa pessoa seja atendida e receba a medicação que precisa para que possa ter dignidade preservada e principalmente a recuperação da sua saúde. Na prática, o que nós observamos diariamente é a ausência por parte do poder público em disponibilizar esse determinado medicamento para o paciente. Qual a posição do Estado em relação à disponibilização desse medicamento? Como que o Estado, na verdade, se comporta em relação a esta ausência, na verdade, de investimento em relação à saúde? Na verdade, existe, o investimento em saúde existe, ele é elaborado anualmente ou plurianualmente, conforme o orçamento, né, de cada ente. Ente nós chamamos Estado, município, União, e é previsto no seu orçamento, nas suas programações. Então, há uma programação. O que acontece é que, muitos anos atrás, isso vinha acontecendo de maneira desorganizada, sem planejamento, e isso, consequentemente, recebe hoje o seu efeito, que é exatamente isso, de ter que judicializar uma demanda, e o Estado, consequentemente, diante das suas limitações, que são essas limitações orçamentárias, até mesmo previstas em Constituição, em lei orgânica dos municípios, na Constituição estadual, ele fica engessado, muitas das vezes. Então, não é por má fé, né? Como eu disse, lá atrás, um tempo atrás, isso não acontecia de forma organizada, haviam falhas, né? E essas falhas refletiram na saúde pública hoje no país. Isso está tentando, dentro dessa discussão, o Estado está buscando consertar os rumos, se organizar melhor. Mas a verdade é que as demandas, a cada dia que passa, aumentam, ou seja, o número de processos aumenta, né? E, consequentemente, os gastos para atender esses processos. E as previsões orçamentárias, muitas vezes, não atendem. Previsão orçamentária é um planejamento que o Estado faz, né? E esse planejamento, muitas das vezes, diante dessas demandas, diante desses medicamentos, desses tratamentos, desses novos tratamentos, acabam dificultando, né, e sobrecarregando financeiramente o Estado. Então nós podemos afirmar que as demandas são infinitas, mas os recursos são finitos. Exato. Como eu disse, tem um planejamento, tem uma programação, leva-se em conta a arrecadação, etc., né?
Mas isso tem o lado do usuário também. Nós estamos falando do Estado. Esse é um problema do Estado. O que o Estado precisa fazer? Se organizar, planejar melhor, analisar que hoje nós temos o aumento dessa demanda e, consequentemente, de gastos, e se planejar para o próximo ano. Você tem uma ideia, em São Paulo, as demandas judiciais nesses últimos 5 anos dobraram. Nós tínhamos 9.580 processos, um exemplo, em 2010. Hoje, isso passa de 20 mil processos. Então, isso demonstra cada vez mais a necessidade de um planejamento, de uma organização, e isso exige que seja respeitada a lei de responsabilidade fiscal, seja observado os preceitos, até mesmo nas licitações, né? E isso tudo deve ser observado pelo Estado para atender a sua demanda, o seu cliente, que é o usuário do SUS. Doutor Wilton, existe uma situação muito complicada na atual conjuntura, onde pacientes, na verdade, buscam atendimento e não conseguem obter este atendimento. A judicialização seria uma alternativa neste momento para minimizar o sofrimento da população? Sem dúvida nenhuma. Okay. No próximo bloco, nós daremos continuidade a esta entrevista com o Dr. Wilton Acosta. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Olá, amigos. Estamos retornando ao nosso terceiro e último bloco, com o tema de judicialização na saúde. Você também deve ter presenciado que algum paciente em determinado momento necessitou de obter um tratamento nos planos de saúde. E em determinado momento, esse tratamento não pôde ser concedido, uma vez que teve-se uma negativa por parte do plano de saúde. Negativa essa que foi concedida nos casos de urgência e emergência. Eu pergunto para o Dr. Wilton Acosta, nos casos de urgência e emergência, o plano de saúde pode negar atendimento para os pacientes, Dr. Wilton? De maneira nenhuma. A lei clara e específica, a lei 9.656, ela determina que o plano de saúde, em casos de emergência e urgência, deve atender o paciente. É muito comum nós assistirmos essa ausência de cobertura, essa negativa de atendimento e o envio desse paciente, desse usuário, para uma unidade de saúde pública. Isso é errado, isso é ilegal e tem que ser coibido. E aí cabe ao próprio usuário do plano de saúde buscar os seus direitos e exigir o atendimento, principalmente porque isso está previsto em lei e isso é uma garantia para o cidadão, é um direito que assiste ao cidadão. Uma paciente que está gestante, está fazendo o acompanhamento, o seu pré-natal, mas em determinado momento surgiu uma determinada intercorrência, com a possibilidade do bebê nascer prematuro. Ela possui um convênio com o plano de saúde. O plano de saúde pode efetivar a negativa no caso de alguma intercorrência, que é o que caracteriza um caso de urgência e emergência nesta paciente gestante, e não dispor da cobertura para o atendimento dessa paciente? É a mesma situação. O paciente tem esse direito, ele tem que exigir o atendimento e muito mais, para uma gestante, esse atendimento tem que ser pronto e imediato. Não há como ser negado isso. Na prática, isso é muito comum acontecer. Nós sabemos disso. O plano de saúde, ele cria dificuldade, cria empecilhos e muitas das vezes isso acaba, as pessoas se acomodando e deixando isso passar. Mas é um direito, tem que buscar a justiça nesses casos para serem ressarcidos, porque o plano de saúde seja responsabilizado por esse ato, inclusive até mesmo com uma indenização, se for o caso. Como que a alta corte, hoje, na atual conjuntura, o STF, tem se posicionado em relação a esse tema que é de grande relevância, que se chama judicialização na saúde? O STF acabou sendo acionado pelo Estado do Rio Grande do Sul em 2007 e esse processo vem se arrastando sem uma decisão até o momento, mas ele tem analisado e tem buscado uma alternativa, como eu disse anteriormente,
essa alternativa que atenda o usuário de uma forma humanizada, mas também que verifique a situação do Estado, né? Principalmente nessa questão da despesa, do engessamento que o Estado tem, nessa questão de orçamento e etc. Mas, assim, até o momento o STF ainda não tomou uma decisão. Recentemente, ainda em 2016, o STF se reuniu, mas não chegou a uma decisão final. Alguns ministros já votaram, mas a tendência tem sido essa. Em algumas reportagens nós temos ouvido ministros do STF dizendo que o caminho é buscar um meio termo, né? Mas sempre buscando e pensando no usuário, no paciente, que é o fator fundamental e primordial do Sistema Único de Saúde. O senhor acha que se implantasse uma câmara de arbitragem, uma conciliação, conseguiria minimizar muitas ações hoje no Judiciário? O CNJ tem buscado práticas nesse sentido. O CNJ, como todos nós sabemos, é um órgão que acompanha o trabalho do Poder Judiciário, busca fiscalizar e tem buscado esse entendimento e essa solução. E as câmaras, sem dúvida alguma, elas são instrumentos válidos e importantes, inclusive já previstas, né, na legislação processualística civil, e ela tem sido usada e tenho certeza que daqui para frente será muito mais usada. Mas com absoluta certeza eu te digo, a situação não muda, não modifica, a demanda cada vez aumenta mais e, consequentemente, os gastos com isso também aumentarão. E quais são os desafios a serem enfrentados para diminuir a judicialização e atender o interesse do usuário? A boa prática, né? A verdade é a boa prática, a organização, o planejamento do Estado, isso é fundamental para que as coisas funcionem e para que dê certo, né? As boas práticas, sem dúvida alguma, serão o caminho e a solução. E as boas práticas gastar o que se arrecada, gastar bem, né? E principalmente observar que saúde não é gasto, não é despesa, é investimento. Saúde é primordial. A saúde do ser humano é fundamental para o seu bem-estar, para a sua vida, né? Sem saúde não se vive. E isso que deve buscar, e isso que deve ser a pauta fundamental para se encontrar uma solução ao problema da saúde no Brasil e da judicialização, consequentemente. Dentro desta realidade de boa prática que o senhor está nos relatando, a terceirização seria uma alternativa para diminuir a judicialização na saúde? Olha, como opinião, nós entendemos que isso é válido, é possível se buscar esse encaminhamento, mas fundamentalmente o que deve se observar e que deve ser levado em conta é o resultado, né? O resultado que isso traz para a população. Temos um exemplo aí, o governo federal, em formas amplas, criou o EBSER, que é uma empresa pública, e terceirizou os hospitais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e a prática tem demonstrado problemas, né? Nós temos o estado de Mato Grosso do Sul, que tem terceirizado através de OS alguns hospitais e outros no interior do estado, e quer trazer aqui para o hospital regional também, mas o resultado ainda são muito pífios, são muito pequenos, não tem demonstrado resolutividade. Ok, doutor Wilton Costa, eu gostaria de agradecer a sua presença para dirimir as dúvidas de quem está nos assistindo nesse momento, dúvidas que eu posso falar para o senhor que é de grande relevância. Falar de judicialização na saúde pública é um tema de interesse de todos. Muito obrigado pela tua participação e esperamos contar com a sua presença novamente no programa Saúde em Ação em um outro momento. Obrigado, foi um prazer. Queridos amigos, chegamos ao fim de mais um programa Saúde em Ação. Programa esse que é de utilidade pública, de interesse da comunidade, onde tem como objetivo trazer diversos temas que é de grande relevância. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Wilton Costa, falarmos um pouquinho sobre judicialização da saúde, em relação à ausência daquilo que está preconizado na Constituição Federal, que é o teu direito, o direito à saúde, o direito à tua dignidade, ao teu princípio primordial, que é a defesa da vida. Então, no próximo programa nós estaremos debatendo. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, repasse essas informações para o máximo de pessoas que você conhecer. Com certeza você estará contribuindo a dirimir também as dúvidas de outros que às vezes não têm a mesma oportunidade que você está tendo, que é o acesso ao seu direito, o direito à saúde pública.